Olá, paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, vocês que estão aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos, você que está aqui no Facebook, seja bem-vinda também. Estamos começando a terceira aula da semana de estudo bíblico e hoje vamos falar sobre expressões e costumes, isso mesmo, vamos dar aí um tempinho para o pessoal ir chegando. Esses 2 primeiros dias foi maravilhoso, o Facebook nos enviou uma notificação, mais de 10.000 pessoas passaram pela nossa fanpage no Facebook, isso é maravilhoso, é motivo de alegria, pois o nome de Deus vem sendo engrandecido, ok? E nós hoje vamos falar aí sobre as expressões e costumes bíblicos. Amanhã estaremos falando sobre como conhecer, como entender melhor o livro de Apocalipse. A irmã Lirme entrando aí, nos acompanhando todos esses dias. A paz de Deus, irmã Lirme aqui no Facebook. Então amanhã nós vamos falar sobre como entender melhor o livro de Apocalipse. E também Luciene Rodrigues, boa noite, isso aí, vamos chegando, vocês aí, vai tocando aí no coraçãozinho, vai dando um joinha, isso mandando aí, compartilhando com outras pessoas também o link, para que outras pessoas possam estar aqui juntos conosco, ok? E na sexta-feira ainda vai ter um bônus aí, uma aula sobre família, sobre relacionamento, sobre casais, tá bom? Espero que vocês estejam aí nessa semana, todos participando conosco e engrandecendo. Tem aí ao seu lado o livro sagrado, a Bíblia, ok? Tenha também um caderno para anotações, pelo amor de Deus, não vai ficar anotando aí na Bíblia, tenha um caderno para fazer essas anotações. Se tiver alguma dúvida, recorra aí ao seu caderninho. E a leitura é primordial, é muito importante, irmãos, da Bíblia Sagrada. As pessoas às vezes querem entender, querem ter um conhecimento, mas não querem ler. Então é importante tirar aí um tempinho. E eu, ao final dessa semana de estudo bíblico, vou estar mandando para vocês. Estarei mandando para vocês uma planilha, onde vocês, utilizando essa planilha, vão poder ler aí o Novo Testamento dentro de 1 ano, certo? Dentro de 6 meses, melhor dizendo, poderão ler o Novo Testamento dentro de 6 meses, ok? E aquele que quiser ler também o Velho Testamento, é possível ler o Velho Testamento e o Novo Testamento dentro de 1 ano. Tem essas 2 planilhas e quero disponibilizar para vocês. Quero dizer também que eu vou colocar uma postagem no Instagram assim que terminar essa aula, e aquele que for ali, eu gostaria que vocês fossem ali, que transbordasse, né? Que fosse ali, que curtisse, que comentasse o que vocês acharam dessa aula e que pudesse marcar algumas pessoas, tudo bem? Então vamos começar? Expressões e costumes bíblicos, né? Hoje nós vamos falar então sobre teologia bíblico-contextual, isso mesmo, ou seja, como compreender um texto bíblico, e eu até vou iniciar com uma pergunta, né? O que significa para você se eu disser assim, você precisa pisar em ovos? O que vocês entendem? Ou seja, você precisa tomar cuidado, você precisa estar atenta, não é verdade? Dessa maneira. E se eu disser, olha, o fulano de tal entrou pelo cano, essa não precisa nem traduzir, né? Você já sabe o que aconteceu com essa pessoa. E se eu dissesse, irmã Lirme, me quebra um galho aí, por favor. A irmã tem certeza que eu quero que ela faça um favor para mim, não é verdade? Então nós sabemos dessas expressões, da nossa cultura, do nosso tempo atual. Mas Deus, Senhor, por que você está falando isso, usando essas expressões? Porque para nós que vivemos aqui no Brasil, em pleno século XXI, essas expressões são claras.
fica muito nítido para nós quando nós mencionamos algo nesse sentido. Mas imaginem vocês se eu escrevesse a epístola aos frutalenses, né? Estamos em frutal, então a epístola aos frutalenses. E daqui 2000 anos, isso, se a Bíblia fosse um livro que entrasse, uma epístola que entrasse no livro sagrado, e aí daqui 2000 anos um pregador em pleno culto iria dizer, olha, de acordo com o irmão Delcione, segundo a epístola aos frutalenses, os irmãos têm de andar na linha, não podem dar uma de João sem braço, e muito menos chorar o leite derramado. Veja só que interessante, nós hoje até entendemos o que o pastor ali, o pregador estava dizendo, ou aquele que escreveu estava querendo dizer. Mas a igreja iria tentar entender o significado dessa mensagem. Qual seria o intento daquele que escreveu? E o interessante é que hoje nós entendemos isso. Mas daqui 2000 anos isso poderia ser um transtorno para a igreja no que diz respeito à interpretação. Olha que interessante. Então nós vamos refletir, porque a Bíblia ela tem essas expressões e costumes que ao nosso ver parece um pouco estranho. Por quê? Porque ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás por pessoas que estavam numa cultura que é diferente da nossa cultura. Então tudo isso é uma junção que dificulta às vezes o nosso entendimento. Então, se nós não lermos dentro do costume daquela cultura da época, isso pode gerar para nós um problema de interpretação e acaba se tornando algo muito sério. Vamos tomar aqui um pouquinho de água. Olha só, um ponto interessante. No Velho Testamento tem a expressão: e Deus endureceu o coração de Faraó. Como explicar essa situação? A Bíblia fala que Deus não muda, mas também está escrito: eu me arrependo de ter criado o homem. Mas se Deus não muda, se em Deus não há mudança e nem sombra de variação, mas de repente Deus criou o homem e se arrependeu de havê-lo criado, não houve uma mudança de comportamento, uma mudança de sentimento? Olha só que intrigante. Então nós vamos tentar entender esses tipos de expressões e alguns costumes que a nosso ver parecem estranhos, mas tudo isso à luz do ensino bíblico, do estudo bíblico. Uma vez eu mesmo preguei na igreja que Deus não muda e tal, e falei sobre isso. E aí de repente quando terminamos o culto, um diácono veio conversar comigo e falou: irmão, toma cuidado na hora de pregar sobre a questão de Deus não mudar, porque pelo menos uma vez Deus mudou, quando ele se arrependeu de ter criado o homem. Por isso coloquei essa passagem. Então isso aconteceu comigo, e depois que isso aconteceu eu fiquei um pouco esperto acerca desta palavra. Então eu vou deixar claro aqui que eu não quero ofender a interpretação bíblica de ninguém, tá? Que nós podemos discordar, mas se discordarmos, que seja uma discordância com respeito. E porque o que aconteceu? Certa vez um pastor, ele explicando sobre a questão do cabelo, segundo a Bíblia, e uma irmã conservadora levantou ali no meio da igreja e o interrompeu. Ficou brava, né, nervosa, e disse: olha, irmão, o apóstolo Paulo, ele deixou claro que ali na Bíblia que a mulher não deve tosar o cabelo. E eu vou embora daqui porque isso aqui está mudando. Chega aí qualquer um e vem e quer mudar o costume, mudar aquilo que está na Bíblia Sagrada. E aí então o irmão que estava atendendo, ele disse: olha, antes da senhora ir embora, eu gostaria só de fazer uma referência, já que a senhora tocou aí no nome do apóstolo Paulo, eu quero fazer uma referência ao que o próprio apóstolo Paulo disse também. Paulo falou que a mulher não deve tosar o cabelo, sim, mas o mesmo apóstolo ele disse também na Bíblia que a mulher na igreja ela deve ficar calada.
E se tiver alguma dúvida, ela deve chegar em casa e perguntar para o marido: a senhora já viu essa passagem? Naquele momento, então, o que aconteceu? Aquela senhora, aquela irmã, ficou ali envergonhada naquela situação, né? Eu, no meu ponto de vista, aquele que estava à frente não deveria ter feito isso, mas assim o fez, né? Ele, embora não querendo desrespeitá-la, mostrou para ela que a Bíblia não é um livro para ser lido de qualquer jeito. Porque ler de qualquer forma, a gente lê um jornal, uma revista, um livro, mas a Bíblia Sagrada nós devemos estudá-la, meditar nas suas palavras e seguir os seus conselhos e os seus preceitos. Entenda-se que ler e estudar não são sinônimos, tá bom? E eu costumo dizer que o texto, fora de contexto, ele gera alguns pretextos. Isso é um trocadilho. Mas vamos lá. Olha que parte intrigante essa em Deuteronômio, capítulo 33, no verso 17. Às vezes eu olho para cá, irmãos, é porque eu estou aqui no Instagram. E às vezes eu olho para cá, é porque aqui eu estou no Facebook, ok? Então vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 33, no verso 17, Deus promete chifres fortes aos seus escolhidos. Olha que intrigante. Agora, chifre na nossa cultura é um pouco complicado, não é verdade? Mas ali ele está usando uma expressão idiomática que significa ter força, ter salvação, ter vigor, poder. Ali na frase está escrito assim: porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Entenderam? Então os profetas também, eles usavam o termo querem, que é do grego, termo querem, para demonstração de força e também para demonstração do chifre. Então, tanto quanto iam falar sobre chifre ou iam falar sobre força, os profetas usavam essa terminologia querem, que é do grego. E aí, Michelangelo, estudando a palavra e querendo fazer ali uma estátua de Moisés, essa estátua até está ali em Roma, ele fez uma estátua de Moisés e fez ela com 2 chifres. Olha só, porque a palavra diz que ele, ao descer do Monte Sinai, ele estava, Lúcio Lumafo, boa noite, Alzenira Carvalho, boa noite também. Então, ali Moisés, quando desceu do Monte Sinai, eles usaram essa terminologia querem, porque haviam raios e relâmpagos sobre a cabeça de Moisés. Olha que interessante. E Michelangelo, entendendo ali no sentido literal, ele pegou e fez a imagem, a estátua de Moisés e colocou 2 chifres na cabeça de Moisés. E isso, então, irmãos, nós precisamos tomar bastante cuidado acerca de como nós interpretamos a palavra de Deus, ok? Então, nas traduções atuais hoje, fica claro que chifre ali queria dizer poder, o poder de Deus. Então, vocês viram como que uma expressão idiomática, ela muda todo o contexto de acordo com a cultura? Isso mesmo. Então, por que o chifre? Porque era de fato um sinal de poder. O povo de Israel, quando ia para a guerra, eles usavam as cornetas de chifre, faziam a trombeta ali, as cornetas com chifre. Eles colocavam azeite, os profetas, quando iam ungir o rei, colocavam azeite num chifre também, significando que ele receberia poder. No Salmo 92, no verso 10, está escrito: serei ungido com óleo fresco. Glória ao nome santo do Senhor, mostrando ali acerca do óleo no chifre. Daniel, nas suas profecias também sobre o final dos tempos, ele fala do bode brigando com o carneiro e o bode quebrou o grande chifre, ou seja, o poder, daquela nação foi esfacelado, perdeu-se o poder. Em Apocalipse nós vemos também a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, 10 formas de poder. Cabo Rogério Freitas, irmão Rogério Freitas, Deus que abençoe, é bom ter o irmão aqui conosco.
Então, irmãos, nós agora estamos entendendo, sempre quando vocês ouvirem ou lerem na palavra acerca de chifre, ali está querendo dizer poder, força, certo? Cavalos também, quando falam de cavalos na palavra, quer dizer de força. Mas vamos deixar o chifre de lado então, ok? E vamos falar de 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 15. Aqui diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia de vocês, diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Maria Moraes, boa noite. Então ali, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Como assim? Tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem? O que isso significa? Olha só, cada vez, vamos entender a cultura romana, cada vez que o imperador romano conquistava uma extensão territorial, ele fazia ali uma parada militar e uma entrada triunfal em Roma, ok? A paz de Deus a todos, isso, Deus abençoe, irmão Rogério. Então ele fazia uma entrada triunfal, tanto que tem o Arco do Triunfo ali em Roma, né? Tipo o Arco do Triunfo de Vespasiano, por exemplo, e assim por diante. E o imperador, ele entrava montado num cavalo, certo? E à frente dele iam os trombeteiros tocando, e por isso que a Bíblia, quando fala de Cristo, na volta de Cristo, os anjos tocando trombeta e tudo mais, fazendo uma alusão ao aparato da entrada triunfal do imperador em Roma. Entendam que a Bíblia foi escrita, irmãos, dentro de uma cultura, e Deus então usou os padrões daquela cultura para enviar a sua mensagem aos povos. E essa mensagem chegou até nós. E para nós termos uma amplitude de compreensão da palavra de Deus, nós precisamos tirar esse tempo para compreender qual era a cultura da época e como que funcionava toda a sistemática, o sistema daquele local. Então, Deus, Senhor, você então está dizendo que não vai ter anjo tocando trombeta na volta do Senhor? Irmã Ana Bezerra, boa noite, a paz do Senhor. Não é isso que eu disse, tá? A volta de Jesus, ela vai ser igual ao que você imagina, igual ao que está escrito, e vai ser muito além do que nós imaginamos, certo? Porque foge a nossa compreensão tamanha glória e poder na volta do Senhor Jesus. A volta de Cristo, isso é nada semelhante ao que vai ser, porque Deus ali, ele está usando a categoria humana, o conhecimento humano, para explicar para nós algo que nós nunca vimos, que nós nunca presenciamos. Então, de uma forma sutil, singela, fazemos uma alusão de como será a volta do Senhor. Mas o Senhor Jesus, mas com certeza será muito além do que nós imaginamos, ok? Então entenda através dessa ilustração que eu vou dizer para vocês agora. Imagine um índio que ele nunca teve contato com a civilização, tá? Um índio nunca teve contato com a civilização. Alguém pega esse índio, tapa ali os olhos dele, veda os olhos dele, e leva ele para o centro da capital paulista. Lá na Avenida Paulista, por ali, Mercado Municipal, e ali o MASP, né, naquele lugar ali. E tira a venda dos olhos dele e dá uma volta com ele ali no centro da capital paulista. Aí passeia com ele, e depois veda novamente os olhos dele e traz ele de volta para a tribo dele, lá no meio do mato. O que ia acontecer com esse índio? Dá para você imaginar como estaria esse índio? Primeira coisa, lógico que ele vai estar super assustado, estarrecido com tudo aquilo que ele viu. Segunda coisa, ele não vai conseguir ficar calado, porque ele viu coisas fantásticas,
ele viu coisas extraordinárias. Ele vai querer contar para o povo, ele vai querer contar para as pessoas ali na tribo dele a experiência que ele viveu, a visão que ele teve daquele mundo novo, daquele processo diferenciado. Mas o que vai acontecer quando ele for contar? Vocês imaginam o que vai acontecer quando ele for contar para os outros índios o que ele viu? Vai faltar vocabulário, vai faltar palavras, vai faltar condições dele descrever o que ele viu para as pessoas que não viram. Como ele vai contar o que ele viu para as pessoas que não viram? Aí o que vocês acham então que esse índio vai fazer? O que vocês imaginam? Ele vai falar a partir da realidade dele. Ele vai falar de folhas, vai falar de árvores, vai falar de animais e assim por diante. Por exemplo, quando ele for contar sobre o metrô, ele vai falar de uma grande cobra, uma cobra gigante que andava em altíssima velocidade e com pessoas dentro dessa cobra. Ele vai retratar os prédios, os edifícios, como árvores de pedras gigantes, com pessoas também morando dentro dessa árvore de pedra. E você que conhece São Paulo, então sabe que essa ilustração que o índio está ali dizendo, essa alegoria, é muito pequena perto da realidade que é São Paulo. Neirivan Alves, a paz de Deus, é muito bom ter vocês aqui conosco. Então, irmãos, que nós que conhecemos São Paulo, sabe que essa ilustração é pequena diante da grandiosidade, da realidade que é São Paulo. Então, da mesma maneira, quando os profetas, o apóstolo João, fala da volta de Cristo, irmãos, por mais que ele se esforce, ainda é muito pouco diante da grandiosidade desse nosso maravilhoso Deus, da volta de Cristo. Isso acontece, irmãos, com os profetas que viram a volta de Jesus. Eles viram coisas tão fantásticas que ao tentar encontrar palavras no vocabulário humano, eles não encontraram. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o mais próximo que eles podiam para fazer essa comparação. E nós que lemos isso 2000 anos depois, ainda temos que fazer uma nova adaptação, uma nova interpretação para procurar compreender e entender como será a volta do Senhor. Então, como os profetas sabiam, o apóstolo sabia que o imperador vinha antecipado de trombeteiros, Cristo também, então, eles mencionaram que ele virá com anjos tocando trombeta. Apocalipse retrata a vinda de Cristo no céu com muitos cavalos. E vocês imaginam que o Senhor Jesus vai vir mesmo no céu com cavalos? Não vai, irmãos. O Senhor Jesus não vai descer lá do céu, da sua glória, da sua majestade, montado num cavalo. Porém, eles fizeram uma analogia, uma alegoria, para que nós possamos entender quão grande será, quão triunfal será a volta do nosso Senhor Jesus. Quem estava aqui comigo no Facebook deu uma quedinha, mas já voltou. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos ficar aí na comunhão para que possa dar tudo certo, ok? Então vamos entender sobre o perfume, né? Nós estávamos falando do perfume e a coisa vai tomando uma dimensão e a gente vai de um lado e vai do outro, mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor e para que vocês possam entender, certo? Como melhor compreender a magnitude da palavra de Deus. Então ali, quando havia a entrada triunfal do imperador, à frente dele vinham os trombeteiros, mais atrás um pouquinho os soldados, e depois então que vinham o imperador. E mais atrás do imperador vinha um grupo de soldados e os perdedores, os escravos, os vencidos. Porque o imperador ele levava alguns dos seus conquistados para serem executados em Roma. Isso era sinal de poder, sinal de triunfo. Então ele fazia dessa maneira para que o povo pudesse perceber a força que ele tinha, o poder que ele tinha quando ele saía
de Roma e ia conquistar outras extensões territoriais. Então, junto com essa comitiva imperial, iam os escravos jogando pétalas de rosas na multidão e perfume também na multidão que estava ali aclamando o imperador. A multidão romana que estava ali nas largas avenidas aclamando o imperador. E aí, então, o que eles falavam? Que aquele cheiro que exalava das pétalas de rosa e dos perfumes que eram jogados, eles falavam que aquilo era para o povo era cheiro de vida, mas para os que foram acorrentados, para os escravos que estavam indo para serem ali mortos, isso era cheiro de morte. Então eles falavam que era cheiro de vida para o povo vitorioso e cheiro de morte para os escravos. Então foi isso que Paulo estava falando sobre a volta de Jesus, fazendo a comparação da entrada triunfal dos imperadores e fazendo a analogia com a entrada triunfal de Cristo na sua volta para buscar a sua igreja. E aqui então eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que Jesus está voltando. E a má notícia, irmão Delcione? A má notícia é que Jesus está voltando. Ué, eu não entendi. O que difere uma coisa da outra é como você está na presença de Deus, como está a sua relação com Deus. Porque se você está vitorioso, vencendo o pecado, vencendo esse mundo, andando na linha, não dando uma de João sem braço, pisando em ovos quando o assunto é o evangelho, então essa é uma boa notícia e a volta do Senhor será um bom cheiro para você. Mas aquele que anda de qualquer maneira, certo? Pisando na bola, certo? Andando torto, não guardando a palavra, a volta de Cristo trará uma triste expectação, porque terá cheiro de morte e morte eterna. Porque o limpo de mão só entrará no céu, irmãos, o limpo de mão e o puro de coração. Aquele que tem as suas mãos manchadas no pecado não verá a face de Deus. Isso faz sentido para você? É bom que faça. Tem um caderninho aí? Vai fazendo essas anotações, porque lá na frente isso vai ser muito útil para você, até mesmo quando você estiver com seus familiares, conversando. É bom ter essas anotações para falar alguma coisa para eles, ok? Então agora ficou claro porque Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém? A entrada triunfal, Mateus, o Evangelho segundo Mateus fala da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Isso fica claro para vocês também? Mas Cristo entrou num jumento e não foi num cavalo, né? Para ter uma pompa toda, deveria ter sido num cavalo. Outra parte que vocês precisam entender. O cavalo, irmãos, ele é um símbolo de triunfo, mas para os romanos. Na cultura do Oriente Médio, na cultura judaica, o animal do rei, de fato, era uma jumenta. Mas, Delcione, para com isso, era verdade? Isso é verdade? Aí eu provo para vocês dentro da palavra, irmãos. Olha só, isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso é estudo, irmãos, estudo teológico. Balaão, quando ele falou com a jumenta, ele é um rei e estava montado numa jumenta e não num cavalo. Davi, quando fez Absalão montar em uma jumenta, Davi, o rei, colocando o seu filho, sucessor do trono até então, né? Depois o sucessor foi Salomão, mas até então Absalão era o mais velho, poderia ser o sucessor de Davi legalmente. Então Davi fez com que Absalão montasse numa jumenta. Então jumenta no Oriente Médio, para o povo judeu, era o símbolo da montaria real. Por isso Cristo entrou de forma triunfal em Jerusalém, não à luz de Roma, não aos olhos de Roma, mas à luz do seu povo, na visão do seu povo. Ele entrou montado em uma jumenta de forma gloriosa e triunfal em Jerusalém. E façamos, irmãos, essa menção sobre isso, que na mesma avenida que ele entrou triunfal, montado numa jumenta, ele retornou, saindo da cidade pela mesma avenida, irmãos, carregando sobre si
uma cruz em direção ao Calvário, ao Monte da Caveira, para morrer por você e por mim, para nos dar o direito da vida eterna nos céus. Irmãos, em 2 Coríntios também, capítulo 4, no verso 7, nós temos, porém, tem uma parte que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que Paulo escreveu isso? Olha que interessante. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, nós hoje analisando, falando, não, ele estava no vaso de barro desse corpo, né? O tesouro, a graça do Filho de Deus dentro de nós, na nossa alma, a vida eterna e assim por diante. Tudo bem, mas o porquê que ele escreveu isso? Atualmente, nós guardamos dinheiro aonde? No banco, bolsa de valores e tal. Mas naquele tempo, os tesouros eram colocados em vasos de barro e eram enterrados. E eram enterrados, isso mesmo. É comum nos dias de hoje, as escavações que são feitas em Israel, eles acharem moedinhas oxidadas, caco de vaso de barro ali em volta e tal, porque o que valia ali é o vaso ou o que estava dentro do vaso. É isso que Paulo fazia comparação. O vaso era de barro e tinha pouco valor, mas o que estava dentro do vaso era de valor inestimável, incomparável. Por isso que Paulo faz essa alusão. E nos dias de hoje, irmãos, nós somos um vaso de barro na presença de Deus, mas a graça do Filho de Deus estando dentro do nosso coração, nós temos um valor inestimável, certo? Esse tesouro é a graça, entendamos isso, conservado nesse vaso de barro que é o nosso corpo. Ou seja, o importante não é o exterior, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. E interessante, irmãos, nos Estados Unidos tem uma igreja, onde na tribuna tem uma frase assim: prezado pregador, nós queremos ver Jesus. Então toda igreja, irmãos, deveria ter essa frase na tribuna, para que quando o homem ou a mulher que fosse fazer uso da palavra estivesse ali, ele reconhecesse que realmente ele é um vaso de barro e que o valioso é o que está dentro dele, é a virtude do Espírito Santo. E que quando ele fosse fazer uso da palavra diante do povo de Deus, que o povo visse não ele ali, mas que o povo pudesse ver a glória de Deus se manifestando na igreja. Então, voltando para o barro, para o vaso, o próprio Senhor Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa parte o Senhor Jesus mencionou em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21. E ele então, irmãos, baseado nesse costume da época, nessa tradição judaica de enterrar o tesouro, ele dizia para o povo: ao invés de vocês ficarem juntando tesouro aqui onde os ladrões roubam, vai juntar tesouro no céu, vai fazer ali um bom depósito celestial, para que vocês possam ter um lugar reservado após essa vida, após essa partida. Ah, meu Deus, mas eu não gosto de falar de outra vida, falar de partida. Irmãos, nós precisamos pensar, porque esse corpo carnal, ele é um condutor, ele está conduzindo a nossa alma, ou para o bem ou para o mal. Então nós precisamos estar sempre pensando que hoje pode ser o nosso último dia nessa face da terra. Então, irmãos, o Senhor Jesus também disse em outra parábola, ele disse assim, em Mateus capítulo 13, verso 44, ele diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo,
que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha só que interessante, mostrando devidamente que as pessoas escondiam os seus tesouros na terra, ali no meio do mato e assim por diante. Então, irmão, que o nosso tesouro ele seja colocado no céu, que é o conhecimento da palavra, a virtude do Espírito, e que nós não venhamos a enterrá-lo, não venhamos a escondê-lo, mas que nós venhamos a distribuir para outras pessoas. O conhecimento, irmãos, e o amor, eles contrariam a lógica da matemática, porque ele é multiplicado a partir do momento que nós dividimos. Olha que interessante, na divisão, quando você divide, as coisas vão diminuindo, mas o conhecimento e o amor, quando você divide ele vai se multiplicando na vida de outras pessoas. Então multiplique o amor que você tem por outras pessoas, multiplique o conhecimento que você tem para outras pessoas. Então, novamente eu quero dizer, o texto fora de contexto, ele gera um pretexto, então tomemos cuidado. Em Romanos, capítulo 7, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: miserável homem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que intrigante essa parte, e às vezes vocês vão ficar até chocados, porque o apóstolo Paulo ali, ele se refere a um povo que foi dominado pelos romanos, chamados os cartaginenses. Isso, eles tinham um ritual de pegar o inimigo e amarrar no corpo do inimigo vivo um adversário morto, um inimigo morto, para que aquele vivo pudesse andar, aquele derrotado, ele pudesse andar com um corpo, um cadáver amarrado ao seu corpo, e esse corpo ia então entrando em estado de putrefação, ia ficando aquele odor, aquele mau cheiro horrível. Isso era uma forma de punição para o adversário, para o derrotado. Isso até que um dia alguém fosse ali e desamarrasse aquele corpo, ou aquilo fosse se desfazendo, se decompondo e caindo aos pedaços. Então, falta até tempo, né, para que a gente possa explicar todo esse tipo de conteúdo. Então, o que Paulo estava querendo dizer ali, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele queria dizer, irmãos, que nós, homens e mulheres, se nós não atentarmos para ter em nós o bom cheiro de Cristo, se nós não atentarmos para que a graça superabunde em nós, nós vamos trazer conosco o mau cheiro do pecado, a podridão do pecado, certo? Vamos estar, irmãos, num estado de putrefação e de morte, amarrar tudo que é, irmãos, conectado ao pecado. Mas se nós, irmãos, olharmos para Cristo, se nós, irmãos, caminhar na direção de Cristo, nós teremos em nós não o mau cheiro ou o corpo de morte atrelado em nós, mas teremos um corpo de vida, uma nova criatura andando em novidade de vida, exalando o bom cheiro de Cristo e tendo em nós a virtude do Evangelho, irmãos, para um dia poder ver o Senhor Jesus como Ele é, entrar nas moradas eternas e estar ali para toda a eternidade, ok? Então, irmãos, foi muito bom estar com vocês nessa aula, nesse estudo gratuito, compreendendo melhor os textos bíblicos e assim por diante, os costumes e o que cada situação quer dizer. Falta tempo, irmãos, para que eu possa entrar em outros assuntos, entrar em outros textos e assim por diante. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho o curso básico de teologia do Novo Testamento, irmãos, aonde nós teremos tempo para estudar o Novo Testamento, estudar a Bíblia Sagrada. Serão 54 aulas ao vivo, onde eu estarei com vocês em aulas como essa, ou melhores do que essa, porque essa é de aproximadamente 50 minutos a 1 hora, e lá dentro das aulas do curso básico de teologia do Novo Testamento, as aulas terão entre 1 hora e 1 hora e meia, certo? Cada aula.
Se você quiser acompanhar-me nesse estudo mais aprofundado, aprofundar nos estudos dentro da palavra de Deus, venha comigo. Essas aulas, às vezes você não vai ter tempo de assistir todas as aulas ao vivo, mas elas ficarão gravadas numa plataforma onde você poderá assistir ela depois com tempo, fazendo as anotações, reunindo a sua família na sala para assistir essas aulas. Esse curso de teologia básica do Novo Testamento, irmãos, ele vai ter um certificado ao final dos 12 meses, certo? Ao final das 54 aulas. Todo esse curso ele terá apostilas em PDF, as apostilas de estudo, elas vão estar ali para você baixar, para imprimir, para encadernar, vai ter tudo ali detalhado. Nós vamos estudar primeiramente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós vamos entrar na epístola, em Atos dos Apóstolos. Estudando Atos dos Apóstolos, nós vamos entrar nas epístolas paulinas. Terminando as epístolas paulinas, nós vamos entrar nas epístolas gerais. E terminando as epístolas gerais, nós vamos entrar no estudo do livro de Apocalipse, aonde a nossa aula de amanhã vai ser sobre isso, como ter uma melhor compreensão sobre o texto o livro de Apocalipse. Irmãos, nesse curso básico de teologia do Novo Testamento, nós vamos ter ali uma comunidade onde as aulas serão ministradas, e vocês também que estiverem ali poderão trocar informações, conhecimento, tirar dúvidas, ok? Nós vamos ter um grupo no Telegram também para estarmos diariamente trocando ali algumas informações. E tem alguns bônus, irmãos, que é interessante. Além das aulas, das 54 aulas, que vai dar mais de 60 horas de estudo, irmãos, nós vamos ter um atlas bíblico em PDF, nós vamos ter um dicionário de pensadores cristãos, de homens e mulheres de Deus que pregaram o evangelho, que anunciaram o evangelho. Nós vamos ter esse dicionário. Só esse dicionário, irmãos, tem mais de 600 páginas, onde tem ali vários comentários de homens que pregaram o evangelho, que leram, que se debruçaram sobre a Bíblia Sagrada. Esse conhecimento e o entendimento desses homens e mulheres acerca da Bíblia Sagrada. Nós vamos ter também um PDF, irmãos, um e-book, com 5.000 citações do pregador John Blanchard, que vai servir de inspiração cristã para pregadores e estudiosos da palavra. Isso mesmo, são 5.000, irmãos, trechos de pregações dele, irmãos, que vai servir de inspiração para o irmão e para a irmã também. E ainda vai ter um e-book, irmãos, interessante esse e-book, são 17 chaves para que você se torne um grande pregador. Isso, uma forma de você criar um esboço de pregação, uma forma de você pegar um trecho da palavra e organizar ele de uma forma que você depois possa estar diante do povo para pregar ou para anunciar e ter facilidade para poder pregar a palavra de Deus. Então esse e-book, 17 chaves para ser um grande pregador, também estará como um bônus. Mas, irmão Delcione, e esse curso, curso básico de teologia do Novo Testamento, qual é o valor dele? Irmãos, esse curso, por ser 54 aulas ao vivo, eu estando ali com vocês durante um ano, tirando dúvidas, respondendo perguntas, certo? Esse curso ele seria facilmente vendido por R$ 497. Esses bônus, esses PDFs, irmãos, o Atlas, o dicionário, as citações bíblicas, também seriam facilmente vendidos por R$ 97. E, irmãos, esse e-book, as 17 chaves para ser um grande pregador, e todas as apostilas de estudo também seriam facilmente vendidas por R$ 97. Então, se você somar o estudo bíblico, mais os bônus do Atlas, do dicionário das citações, mais as apostilas, irmãos, daria R$ 691. Mas esse não é o valor do curso.
porque eu quero impactar vidas e transformar pessoas. Então esse curso, irmão, Deus preparou para vocês, para aquele que deseja me seguir numa jornada mais aprofundada no conhecimento da palavra. São 12 parcelas de R$19,19. Isso mesmo que você ouviu, 12 parcelas de R$19,19, onde nós vamos ter a primeira aula já no dia 2 de fevereiro, vai ser a aula magna, onde nós vamos começar a estudar já no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, e vamos entrar a todo vapor, e daí em diante serão 54 semanas, toda semana uma aula nova, certo? Com vocês com a apostila na mão, lendo a palavra de Deus, lendo a apostila, tirando dúvida comigo, crescendo no Evangelho, ganhando musculatura espiritual, tendo amplitude do conhecimento, tendo ousadia no Espírito, com muita oração, com muita determinação, com garra e com virtude, para que sejamos homens e mulheres usados por Deus para ganhar almas para o reino dos céus. Ok? Depois que terminar essa nossa aula, já está finalizando, nós vamos colocar o link no grupo de estudos, certo? No meu Instagram também vai ter o link, para só vocês entrarem e poderão ter acesso, já podem fazer ali a aquisição do curso básico de teologia do Novo Testamento. Ali já tem material, as apostilas de Mateus, Marcos, Lucas e João já está lá, a apostila do livro de Atos já está lá, certo? Antônio Rosa, paz de Deus, irmã Silvana também, Deus que abençoe, é bom ter vocês aqui conosco. Então vocês entrando hoje ali, irmãos, as epístolas dos evangelhos já estão, a apostila, tá? Já está lá, a apostila de Atos já está, irmãos, os bônus, tá? O Atlas Bíblico já está, o Dicionário dos Pensadores já estão ali, as 5.000 citações de John Blanchard já está ali também, tá bom? E no dia 2 de fevereiro nós já vamos ter a nossa primeira aula do estudo bíblico. Você já pode imprimir a sua apostila, encadernar ela e nós já vamos começar ali em nome do Senhor Jesus. E amanhã eu aguardo vocês na nossa quarta aula. Amém, irmão Antônio Rosa? Então amanhã na nossa quarta aula, falando a aula será como melhor entender o livro de Apocalipse. Isso na quinta-feira. E na sexta-feira, irmãos, uma aula para famílias, para casais, sobre relacionamento, ok? Deus que abençoe a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no direct, pode me chamar no inbox, e nós estamos aqui para ajudar, para pegar na mão de vocês, para levantar vocês e ajudar vocês nessa caminhada rumo aos céus e a amplitude do conhecimento. A paz de Deus, até mais e boa sorte.